Amém? Quero que você agora me acompanhe no verso de número 11. É aqui que a gente vai começar no texto que nós temos para essa noite. O texto diz assim no verso 11: Jesus continuou e disse: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu as suas propriedades entre eles. Não muito tempo depois, o mais novo reuniu tudo o que tinha e foi por uma região muito distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caído em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu, e cheio de compaixão correu para o seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata-os novilho gordo para ele. E disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, por este dia, por este culto, por este momento que o Senhor reuniu a tua igreja. Porque sempre que o teu povo reúne, Pai, há um propósito. Neste momento, querido Espírito Santo, eu peço ao Senhor que o nosso coração possa ser examinado, que a nossa mente possa ser examinada, e que o Senhor venha, Pai, produzir em nós aquilo que precisa ser produzido. Toque no nosso coração, Pai, na nossa vida, fale conosco, nos instrua, nos ensine e nos comande nesta noite. No nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Esse texto é um texto muito conhecido. E é uma sequência de parábolas, onde Jesus ele vem ensinando algumas coisas aqui. E qual que era esse contexto? Como a gente leu aqui no verso de número 2, do capítulo de número 15, Jesus ele estava direcionando essa parábola para algumas pessoas.
Ele diz aqui no verso número 2, ó, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. A Bíblia diz que houve um ajuntamento, meus irmãos, de muitos ao redor de Jesus. E a gente percebe que quando Jesus observa aquela cena, onde muitas pessoas estavam ali, ele começa a ensinar algumas verdades, que a gente bem sabe que os religiosos daquela época, eles pensavam que a sua forma de viver que agradava a Deus, que somente eles seriam salvos, que somente eles tinham as bênçãos de Deus, eles eram um formato perfeito daquilo que Deus exigia do homem. E quando eles observam Jesus com os pecadores, eles começam a acusar Jesus. Olha, o Jesus só anda com esse povo, com esse pessoal. Por que ele só anda com esse pessoal? E aí Jesus ele conta 3 parábolas. As parábola da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho perdido. É interessante porque quando a gente olha na nossa Bíblia, a gente vai ver aqui que está escrita a parábola do filho perdido ou do filho pródigo. Só que isso foi um acréscimo, né? Para que a gente possa didaticamente entender. Só que no original não tem isso aqui. Então essa parábola é do filho perdido. É do filho que deixou a casa do pai. E nesse texto, meu irmão e minha irmã, que a gente leu nessa noite, eu quero compartilhar aqui alguns pontos. Talvez sejam pontos muito importantes para nós, como igreja. E é interessante porque no início dessa leitura que a gente fez aqui, a gente vai perceber que o filho mais novo era um filho insatisfeito. Era um filho que tinha tudo, mas era insatisfeito. Era um filho que comia na mesa, era um filho que possuía um teto, era um filho que possuía uma família, era um filho que possuía história, era um filho que possuía herança, era um filho que possuía providência. Esse filho tinha tudo, mas no seu interior ele não estava satisfeito. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai perceber que a insatisfação de Gênesis e Apocalipse está na vida do homem. Quando Adão e Eva foi tentado ali no jardim, a insatisfação daquilo que eles viviam começou a falar forte. E por essa insatisfação houve a queda. A insatisfação daquilo que nós já temos e muitas vezes não valorizamos. E se a gente começar a andar, a gente vai perceber. A gente vai perceber que também Lúcifer teve essa mesma insatisfação. Era o querubim ungido da guarda, tinha sido colocado no lugar de destaque por Deus, tinha uma função privilegiada no céu, mas ele quis ser mais do que Deus. Ele quis ser mais do que os outros do céu. A insatisfação do coração. E se a gente continuar na palavra, a gente vai ver que o povo que saiu do Egito também era um povo insatisfeito. Era um povo que não se contentava com aquilo que Deus estava fazendo. É um povo que por quase 500 anos estava em escravidão, estava em jugo. E quando Deus manifestou essa graça sobre a vida deles, mesmo assim, conduzindo eles de forma miraculosa, com sinais atrás de sinais, mesmo assim, eles ainda estavam insatisfeitos. A gente percebe que a insatisfação do ser humano, meu irmão e minha irmã, é algo que muitas vezes pode nos tirar da bênção de Deus. E quando a gente começa a perceber que essa insatisfação, na verdade, é uma percepção errada da nossa vida, da nossa identidade, daquilo que Deus é para nós, daquilo que nós somos de fato. Porque a depender da forma que você enxerga as coisas, a depender da forma que você observa as coisas, você vai ter um direcionamento ou outro. No Salmo de número 103, verso 7, diz que Deus, ele fez conhecidos os seus feitos ao povo de Israel, mas ele fez conhecidos os seus caminhos a Moisés. Como eu já havia falado, o povo de Israel, ele provou muitas e muitas, bênçãos,
muitos sinais, muitos prodígios, muitos milagres, o mar se abrindo, as pessoas sendo curadas, muitas vezes até mesmo as próprias roupas se renovando. Eles viveram coisas sobrenaturais durante muitos e muitos anos, mas mesmo assim a insatisfação estava com eles. E o que é que eles buscavam em Deus? Eles buscavam simplesmente aquilo que Deus poderia oferecer. E a gente percebe que cada vez mais eles buscavam aquilo que Deus poderia oferecer, mas eles se esqueciam do Deus que detém todas as coisas. E a Bíblia diz nesse Salmo de número 103, verso 7, que na verdade, Moisés, ele conheceu os caminhos, ele não conheceu os feitos de Deus. Apesar de ter presenciado e visto tudo aquilo que Deus fez, mas Moisés, ele se ateve aos caminhos do Senhor. Quero te fazer uma pergunta nessa noite, meu irmão, minha irmã. Se Deus te falasse assim, eu vou te conceder a família que você sempre sonhou, eu vou te conceder o trabalho que você sempre quis, eu vou te conceder as finanças que você sempre pediu para mim, eu vou te conceder o desejo mais íntimo do seu coração aqui nesta terra, vou fazer tudo que você tem desejo, mas uma coisa você vai perder, a mim. Qual seria a sua resposta? Ter tudo que você pode imaginar e ansiar nas suas mãos, mas perder a Deus? Talvez nessa noite nós estamos assim. Talvez nessa noite nós estamos ansiando e desejando tudo aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Tudo aquilo que Deus pode, sabe, manifestar em nós, pode nos abençoar. Mas talvez a gente tenha esquecido ao Deus que é dono de todas essas coisas. A gente está esperando a terra prometida, o reino prometido, das bênçãos prometidas, mas a gente não quer receber o rei das bênçãos. A gente não quer colocar ele no lugar que ele deveria estar, que é no centro e na primazia da nossa vida. É este lugar que Deus tem que estar na nossa vida. E esse filho pródigo, ele estava insatisfeito. Ele queria tudo aquilo que o pai poderia fazer por ele. Ele requereu toda a sua herança. E talvez isso fosse até uma afronta, porque a herança ela só é partilhada no fim da vida do pai, ou às vezes quando o pai já está bem velho. E na verdade esse filho exigiu tudo que era seu por direito antes do tempo. É o mesmo que ele dissesse para Deus assim, eu já sei viver e fazer o que eu preciso. Eu não preciso do seu direcionamento mais, me dá tudo que é meu. E a Bíblia diz que ele vai para uma terra distante. Essa insatisfação levou ele para uma terra distante. E toda essa herança que ele levou consigo, meu irmão, todos os bens que ele levou, a Bíblia diz que ele gasta dissolutamente. Quer dizer, sem pensar, de forma afoita, sem realmente examinar o que ele estava fazendo, por uma própria impulsão do coração, um desejo, uma insatisfação. Quantas insatisfações nós temos no nosso coração? Insatisfação com a nossa família, insatisfação com o nosso emprego, insatisfação com o nosso ministério, insatisfação com muitas vezes aquilo que Deus tem colocado na sua mão, milagres atrás de milagres, mas a gente esquece de olhar tudo aquilo que Deus já fez, tudo aquilo que às vezes até eu e você estamos vivendo aqui hoje, porque muitas vezes lá atrás nós oramos para receber o que nós temos hoje, e mesmo assim a insatisfação está sobre nós. Esse filho pródigo, ele estava dessa mesma forma, e a Bíblia diz claramente que ele então vai para esse lugar distante, e ele começa então a estar vivendo de uma forma dissoluta. Eu quero frisar aqui que esse filho pródigo, no entendimento dele, ele achava que na casa do pai ele não era feliz, que ele não tinha nada. E naquele momento onde ele estava gastando, onde ele estava dilapidando tudo aquilo que o pai deu, aonde ele estava fazendo aquilo que ele bem entendia, ele estava achando que naquele momento ele estava sendo feliz. Muitas vezes com colegas de copo, muitas vezes na farra,
muitas vezes em lugares obscuros, nas rodas dos escarnecedores. O filho pródigo achava no seu entendimento que esse lugar era o lugar que ia trazer para ele um conforto, uma satisfação dentro dele. E a Bíblia fala que ele gasta tudo o que tem, e agora ele já era uma pessoa que estava longe de casa, muito longe. E o que sobrou para ele? Somente a miséria e a acusação do seu coração, a acusação dos seus pensamentos, daquilo que ele deixou de fazer, daquilo que ele fez. E a gente começa a perceber que ele começa a estar arrependido. Essa é a palavra. E quando a gente olha para o texto, a gente vai perceber que ele começa então a trabalhar para uma pessoa que cuidava de porcos. Eu quero fazer só um adendo aqui, porque os judeus, eles olhavam os porcos como algo impuro. A Bíblia diz que ele estava numa terra distante, então não era um povo de Deus. Ele estava além das fronteiras, cuidando dos porcos de outra pessoa, imaginando tudo aquilo que ele perdeu na casa do pai. O texto é bem claro em dizer que ele começa a fazer então alguns pensamentos a respeito daquilo que ele perdeu. Eu quero que você abra comigo aí novamente no texto, no verso de número 15 do capítulo 15. O texto diz assim: por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, porque os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha a situação deplorável que esse moço se encontrava. A comida dos porcos, nem isso ele podia comer. E ele tinha tudo dentro da casa do pai. Tinha provisão, tinha cuidado, tinha história, tinha proteção, tinha tudo. O verso 17 diz assim, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Às vezes a gente lê esse texto apressado, a gente está pensando que ele está falando exatamente sobre comida, mas ele estava enaltecendo a bondade do pai. Ele estava falando assim: na casa do meu pai tinha muita coisa boa, meu pai era um pai bom, ele abençoava os seus trabalhadores, ele era um homem conhecido por ser um homem justo, alegre, que recompensava aqueles que estavam trabalhando com ele. E aqui ele exalta as qualidades do pai. Porque apesar de ser um texto conhecido como filho perdido, mas a palavra que é mais usada é sobre paternidade, é sobre pai. É sobre o próprio Deus prefigurado como pai aqui nessa parábola. E aí o texto fala que ele começa a ensaiar, como se fosse, sabe, aquele momento que ele iria se encontrar para o pai, o que ele iria falar, depois de tanto tempo, tanta acusação naquele coração, o que ele poderia fazer? E ele começa a ensaiar o que ele iria falar para o pai, para que quando ele chegasse naquele momento, ele pudesse falar tudo aquilo que estava no seu coração. E talvez essa seja muitas vezes a nossa realidade. Só que muitas vezes a gente ensaia tantas coisas e a gente muitas vezes não faz. Esse filho do pródigo, ele ensaiou, mas ele foi de encontro com seu pai. Ele foi tocado. Ele precisou passar por esse lugar, para ele, sabe, ele despertar. E a gente percebe que na nossa vida, quantas coisas, muitas vezes nós temos percebido em nós, irmãos, em nós, que nós precisamos despertar e tomar uma atitude, que nós precisamos ensaiar, mas nós precisamos também agir. Nós precisamos ensaiar e nós precisamos tomar providências. Do que eu estou falando? Deus colocou no seu coração muitas coisas. Coisas que Ele deseja que você se afaste. Coisas que Deus deseja que você comece a fazer. Coisas que você precisa deixar. E a gente fica só ensaiando. O ano que vem eu faço. Quando eu tiver mais tempo, eu consigo. E a gente vai ensaiando. Quanto tempo você tem ensaiado tantas coisas na sua vida? Tantos projetos você tem engavetado? Quantas vezes que eu e você, nós falamos para Deus que nós precisamos estar mais junto com o Senhor,
que nós precisamos orar mais, nós precisamos ser mais assíduos e frequentes aqui na casa de Deus. Quantas promessas muitas vezes, e até propósitos a gente já fez com Deus para ser um pouco melhor, para tomar uma posição, um direcionamento. E muitas vezes a gente deixa passar e não toma. E muitas vezes a gente olha para Deus como se Deus fosse culpado de muita coisa que acontece na nossa vida. Só que o culpado somos nós. Por deixar de fazer tudo aquilo que nós sabemos e que nós entendemos que é necessário fazer. Nós somos seres responsáveis pelas nossas vidas, pelas nossas ações. E a gente começa a perceber que o texto ele vai se desenrolando. Esse filho pródigo, ele chega na casa do pai, e o texto diz que o pai, ele vem de encontro a seu filho. Quer que você imagine uma pessoa bem idosa aí correndo a encontro do seu filho. Não é comum, mas o pai aguardava, talvez até na varanda da casa, ao retorno do filho. Talvez o pai todos os dias estava lá, contando os minutos para ver seu filho novamente. Quem sabe quanto tempo se passou, mas naquele exato dia, o dia marcado, o filho retorna. Esse filho que passou por tanta coisa, esse filho que estava maltrapilho, talvez mal cheiroso, com fome, desenganado das coisas da vida, destruído financeiramente, psicologicamente, mas o pai vem de encontro com ele com alegria. E ele começa a querer, sabe, se desculpar para o pai, se justificar para o pai corta ele no meio daquela conversa e fala assim, depressa. Aí ele manda os seus serviçais trazer o quê? Uma roupa nova para ele. O que eu entendo com isso aqui? Eu percebo claramente que o pai não estava interessado naquilo que o filho ia dizer, mas ele estava interessado na atitude do filho, que ensaiou que iria voltar para a casa do pai e de fato retornou. Aí esse filho que chegou lá e viu seu pai de braços abertos para lhe chamar, deu uma veste nova para ele, colocou um anel no seu dedo e colocou sandália nos seus pés. O que a gente pode perceber com isso? É que muitas vezes quando a gente anda por terras distantes, aonde Deus não chamou a gente para andar, na maioria delas, certeiramente, possivelmente em quase todas elas ou em todas elas, nós iremos nos frustrar, porque Deus é um Deus que conduz a nossa vida por um caminho de vida, um caminho de bênçãos. E nós temos que entender que na casa do Pai é um lugar de provisão, é um lugar de cuidado, é um lugar de, sabe, de alegria, é um lugar de poder pensar no futuro. Qual outro lugar você poderia pensar te traria esperança, a não ser na casa do Senhor, nos pés de Jesus, servindo e vivendo aquilo que Ele chamou para a gente viver e fazer? Qual é o lugar você poderia ir? O que você poderia fazer que poderia trazer para você um lugar no céu? Qual o preço que você poderia pagar para que você possa estar naquele lugar? O preço já foi pago por sangue, o sangue de Jesus Cristo. E nessa noite, meu irmão, talvez você fale assim, eu já sou salvo. Essa mensagem está falando de uma pessoa que estava num lugar distante e retornou. Mas talvez Deus está te chamando para um lugar mais profundo com Ele essa noite. Talvez você já é filho, mas talvez você está um pouco distante. Assim como Pedro estava depois de ter negado Jesus. A Bíblia diz que Pedro andava observando de longe as coisas acontecerem. Depois que Pedro negou a Jesus, Pedro olhava de longe. E as pessoas falavam para Pedro, esse aqui também, ó a cara dele, o jeito dele. Esse aí também andava com Jesus e ele negava. Talvez nós estamos nessa noite assim, andando de longe. Nós somos filhos, só com um filho que anda meio de longe da casa do pai. Filhos que muitas vezes, sabe, querem até fazer aquilo que precisa,
mas às vezes tem andado num lugar diferente daquilo que Deus quer. E Deus não quer isso para nós, meu irmão. Deus nunca foi um Deus de migalha. A partir do momento que nós cremos em Jesus, nós somos propriedade de Cristo agora. Deus, nesses últimos dias, tem nos chamado para um lugar de profundidade com Ele. Tem nos chamado para um lugar de relacionamento. Não sei se você pode sentir no seu espírito, mas Deus, Ele tem chamado a sua igreja ao arrependimento. Tem chamado a sua igreja a um lugar onde aquele amor que ardia no nosso coração, muitas vezes acontecia, e hoje já não mais. Sabe quando a gente calcula no automático as coisas, a gente programa, e as coisas acontecem? Como se fosse um robô. Deus, Ele não quer que a nossa vida seja uma vida assim, programada. Deus quer que a gente tenha uma vida vivida, na intensidade que Ele chamou a gente para estar. No relacionamento, no cuidado. E quando a gente olha para esse texto, retornando, a gente percebe isso. O pai, ele trouxe, sabe, honras para o filho, alegria para o filho, porque o filho retornou em arrependimento. Só que me chama mais atenção nesse texto é de ver o filho mais velho. Quando ele percebe que o filho mais novo retornou, toda a casa já estava em festa. E ele não percebeu que o filho mais novo tinha retornado. Ele precisou perguntar para um dos serviçais: o que está acontecendo lá na casa? Estou ouvindo barulhos. E por quê? Porque ele trabalhava num lugar que não era muito distante da sede. O que eu entendo sobre isso? Às vezes esse filho mais velho é aquele filho que já estava acostumado com a casa do pai, só que ele não entendia muita coisa. Porque ele não gostava muitas vezes das mesmas coisas que o pai gostava. Ele não se alegrava com as mesmas coisas que o pai se alegrava. Aquilo que o pai se movia, esse filho mais velho, ele também não se movia nesse lugar. E quando o filho mais novo chega, os primeiros a saber é o próprio pai e os serviçais. Ele talvez foi um dos últimos a saber da notícia. Isso me faz entender que esse filho mais velho talvez não aguardasse o retorno do filho mais novo. Talvez não ansiasse isso. Isso traz para nós, meu irmão, minha irmã, entendimento de que talvez esse filho mais velho represente aquela pessoa que já está há muito tempo no Evangelho, mas talvez já está desintonizado daquilo que Deus realmente quer. Será que realmente o que Deus quer é o que eu quero? Você já parou para pensar? Será que o que Deus realmente deseja para a sua vida é o que você deseja mesmo? Será que se Deus esmiuçasse e colocasse num papel tudo aquilo que Ele um dia sonhou para você, será que bateria com tudo aquilo que você vem sonhando, escrevendo, pedindo e orando, intercedendo por isso na sua vida? E é interessante porque o pai aqui no verso 31, ele traz aqui um direcionamento a respeito dessa indagação do filho. Porque o filho diz assim: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço. Ele trabalhava na casa do pai como escravo. A mentalidade dele não era uma mentalidade de paternidade, é uma mentalidade de escravidão. Ele não olhava para aquilo que o pai tinha como sendo dele. Ele trabalhava para Deus, para o seu próprio pai, como se fosse para receber salário, por obrigação. E o pai aqui no final, no verso 31, vamos ler para finalizar, ele diz assim, ó: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Ele estava perdido e foi encontrado e foi achado. Quero fazer mais uma pergunta essa noite para você. Será que você está perdido? Será que nós estamos perdidos? Talvez a gente saiba a direção, mas será que nós estamos perdidos no meio desse lugar para tomar essa direção? Deus, Ele quer alinhar a nossa vida, meu irmão, minha irmã. Deus, Ele quer derramar sobre nós uma unção de restauração. Deus, Ele quer fazer na nossa vida, meu irmão, sabe? Assim como fez na vida desse filho pródigo que retornou. Deus, Ele quer restaurar. Deus, Ele quer te colocar num lugar, irmãos,
para te levar para o céu, para te dar uma nova história. Aonde nós podemos procurar algo a não ser nos pés do Senhor? Aonde nós podemos buscar algo que seja maior do que aquilo que Deus pode nos dar? Mas assim como foi falado dessa noite, meu irmão, para a gente finalizar aqui, Deus, Ele quer que a gente busque os caminhos dEle e não os feitos. Deus, Ele quer que a gente busque a Ele e não o que Ele pode fazer. Se a gente quiser entender como Deus derrama sem medidas na nossa vida, é começar a compreender que se você buscar a Ele, o dono das bênçãos, todas as coisas que você precisar vai vir sobre você. Sem medida. Porque você entendeu o que realmente tem valor. Você entendeu aonde seu coração realmente está. Se arrancassem, irmão, tudo de você hoje, o que restaria? Será que Deus seria realmente suficiente para mim e para você? Porque Ele deve ser suficiente. Ele deve ser suficiente na minha e na sua vida, amém? Quer que você feche seus olhos agora nessa noite? Nós estamos num culto de Santa Ceia, e é um culto propício para que a gente possa fazer algumas análises sobre nós. O que está sendo falado aqui não é sobre perfeição, mas é sobre dependência. É entender que aquilo que Deus tem para você, por mais que você não compreenda, é a melhor coisa que poderia acontecer. Quero que você traga à memória agora tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Quero que você traga agora na sua memória todo lugar que muitas vezes você já teve com Deus. Talvez foi períodos que você se relacionava mais intensamente. Talvez foi períodos onde você tinha seu coração mais no céu. Talvez foram períodos onde você se esforçava mais. Eu não sei. Mas Deus é um Deus de restauração nessa noite. Eu quero que você, com fé, coloque a sua mão no seu coração. Com fé. E nós vamos orar nessa noite, para que Deus possa alinhar o nosso espírito, para que a gente possa voltar, irmãos, para a casa do Pai de fato. Não é simplesmente vir sentar numa cadeira, mas é trazer seu espírito em quebrantamento, entender que Deus é tudo por nós, tudo para nós. Querido Deus, te louvo, Pai, porque o Senhor tem sustentado o teu povo. Eu te louvo porque o Senhor tem sido fiel, mesmo que a gente seja infiel, Pai. Mesmo que a gente tropece e caia, mas o Senhor está ali conosco. Mesmo que muitas vezes a gente troque muitas coisas preciosas por coisas que às vezes nem têm valor, mas a tua mão de misericórdia ainda estende sobre todos nós. Nessa noite, querido Espírito Santo de Deus, nós em uma única só voz, em uma única só oração, Pai, nós adentramos agora ao Santo dos Santos. E nós pedimos a Ti para que o Senhor venha com uma chuva que molha, Pai, a semente que foi jogada no nosso coração. Uma chuva que nos lava, Pai, de todo pensamento equivocado. Uma chuva que nos tira da miséria, Pai. A miséria de muitas vezes viver apartado de Ti. Uma chuva que traga fome, Pai, no nosso coração por viver na Tua presença. Uma chuva, Pai, que, irrigue a plantação, para que a gente possa dar muito fruto. E que neste momento, Pai, que o Senhor venha colocar como brasa, Pai, nos nossos corações, a vontade de Te buscar e de Te servir. E que tudo aquilo que tem nos embaraçado, nos impedido, tudo aquilo que muitas vezes tem colocado travas no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento, seja agora jogado por terra, no nome de Jesus. Pai, eu declaro vida sobre o Teu povo. Eu declaro restauração sobre a Tua igreja, Pai. E aonde estiver alguém, Pai, com o coração que recebeu essa mensagem, que o Senhor venha fazer germinar e dar muito fruto. Que o Senhor venha, Papai,
cumprir a Tua palavra neste lugar. E que nós possamos nesses últimos dias, Pai, nesses dias que estão se aproximando, dias de luta, dias de perseguição, Senhor, que nós possamos realmente, Pai, estar no Senhor, porque haverá um vento que virá, haverá uma chuva que virá, e todo aquele que não estiver de fato no Senhor, Pai, será levado. Nós possamos estar nesse lugar, Deus, crendo naquilo que o Senhor pode fazer, crendo principalmente naquilo que o Senhor é, Pai, Criador dos céus e da terra, Salvador e Redentor da nossa alma. Nós pedimos a Ti, Deus, a graça, Pai, para que a gente possa caminhar e ser luz neste mundo de trevas. No nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos, Deus. Amém e amém. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Glória a Deus, irmãos. Vamos ceiar. Um grande privilégio, né? Alegria, nós estamos aqui reunidos nessa noite para nós fazermos como Jesus nos ensinou, fazemos lembrança, fazemos memória do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos aqui para celebrarmos. Eu me lembro de um texto quando Jesus estava ali para ser crucificado. Algumas pessoas que desejavam então que Jesus fosse crucificado gritavam, né? O povo gritava dizendo: olha, que então o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E hoje nós estamos aqui e podemos celebrar que o sangue realmente caiu sobre os filhos, mas caiu para a salvação. Nós estamos aqui para celebrar nessa noite aquilo que Cristo fez por nós e alcançou a minha vida e a sua. Amém? Glória a Deus, irmãos. Temos por costume aquele que é batizado, né, está em plena comunhão com sua igreja. Eu queria convidar você a ficar de pé, enquanto os irmãos já podem preparar aí para poder entregar, para assim ficar mais fácil, a gente poder entregar para todo mundo e logo nós ceiarmos na presença de Deus. Enquanto os meninos vão passando, os diáconos, vocês podem ficar em espírito, né? Esse é um momento especial de você apresentar o teu coração a Deus. Se você precisa dizer algumas palavras ao Senhor, esse é o momento. Celebre Ele nesse lugar, celebre essa oportunidade, em nome de Jesus. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. Adore o Senhor. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença és tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração.
tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Aleluia. Tem alguém que ficou sem receber? Levanta a mão. Glória a Deus. Vamos acompanhar a instrução de Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Diz assim a palavra de Deus: pois recebi do Senhor que também lhes entreguei. E o Senhor Jesus, então, na noite em que foi traído, tomou o pão. Você pode levantar o seu pão assim para o alto? E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Esse pequeno pedaço de pão, irmão, nessa noite ele precisa representar, e eu e você precisamos ter uma convicção de que ele é uma parte do corpo de Cristo, o qual estava sendo esmagado naquela cruz. E eu e você precisamos ter consciência nessa noite de que os nossos pecados, sim, as nossas feridas, sim, as nossas falhas, erros, estavam crucificando Jesus naquela cruz. Isso precisa estar na nossa consciência nessa noite, o quanto pecadores e falhos nós somos. E ali naquela cruz, Jesus tomou sobre si todas as dores, todos os nossos pecados. Então que nessa noite você possa participar desse pedaço de pão, crendo, com convicção no seu coração e confessando que eu e você matamos Jesus na cruz, em nome de Jesus. Participa do pão nesse momento. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Olha aqui para mim rapidamente, antes de você participar. Esse cálice que nós tomamos nessa noite não é um cálice qualquer. É um cálice que tem representação de uma nova aliança feita no próprio Cristo. Amém? Não é somente através ou por meio dele, mas sim diretamente no Senhor Jesus. Quando eu e você participamos desse cálice, nós estamos agora crendo, exercendo a piedade com fé de que nós estamos numa nova aliança em Cristo Jesus. Aqueles pecados que foram levados, fomos lavados dele, e hoje nós caminhamos debaixo da graça e do poder de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Participa nessa noite crendo dessa maneira em nome de Jesus. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes,
desesperado eu te busco, frenético acredito que a tua face é tudo que eu preciso. Te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. E vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, mas quando o grande dia chegar, eu sei. Quando o grande dia chegar, eu cantarei, cantarei, cantarei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Se coloca de pé, vamos adorar o Senhor. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Cante, cante, cante. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Esse dia vai chegar. E quando o grande dia chegar, mas quando o grande dia chegar, e ele vem, mas quando o grande dia chegar, eu sei, eu cantarei, cantarei, cantarei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Até aqui valeu a pena já. Começa a dizer: Deus, obrigado, porque até aqui já valeu a pena. Valeu a pena o Senhor ter sacrificado a sua vida por mim. Mesmo das minhas falhas, dos meus pecados, o Senhor derramou o teu sangue sobre nós, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um nesse lugar, sobre as nossas famílias, sobre essa geração. E é por isso que o Senhor nesse momento estende a tua mão nesse lugar e derrama das tuas bênçãos sobre cada família aqui representada. Que a glória de Deus se manifeste, que esse mês seja um mês de bênção, de vitória sobre a vida de cada um dos que aqui estão, e que a presença do Senhor e o teu Espírito Santo nos conduza debaixo da tua graça e da tua misericórdia. Levanta suas mãos bem alto aos céus agora, como quem vai receber algo de Deus. E que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você agora, sobre a tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a sua semana, está encerrada em nome de Jesus.